Voltamos ao estudo do Apocalipse, aqui no capítulo 14, um capítulo bastante importante, que a gente vai ver o início dos julgamentos após as trombetas, que também são julgamentos, mas aqui a gente vê um momento bastante importante, os 144 mil escolhidos, realmente, e do outro lado, a Babilônia nascendo. Então a gente tem a nação de Deus, os 144 mil, e do outro lado, uma outra nação, a Babilônia. Vamos colocar esses links aqui, que falam de vários temas ligados, aqui inclusive fogo, vou mostrar o porquê, por causa desses julgamentos, mas também continua falando dos grandes julgamentos de Deus, esse tema novamente de boca, a gente vai falar porquê, um tema bastante importante, a ira de Deus. E a ira, que no hebraico e também no grego, está relacionado a um calor, a uma paixão. Na verdade, duas palavras para ira, tanto no hebraico e no grego, palavras equivalentes, e mostra a ira, que é o calor, o fogo de Deus. E a gente vai ver o lagar, uma coisa inusitada e muito importante, o lagar, que tem uma relação com o lago de fogo, que a gente vê ao final do Apocalipse, nos capítulos 19 e 20. A gente vai subir aqui e vai iniciar nos links do capítulo 14, removendo o fogo aqui e colocando os outros links. A gente vai iniciando aqui nos links e um slide que eu já mostrei mostra todo o poder de Deus contra a força do inimigo, quem é o maior. E aqui a gente vai ver, culminando nos 144 mil no trono de Deus, a força de Deus que consegue levar para si os 144 mil. Os outros, a grande Babilônia vai nascer, devorados por bestas, prostituição, é realmente a situação da igreja dos nossos dias, as religiões, preciso nem sair do cristianismo ou do meio evangélico, mas é isso que a gente vê em grande, larga escala. Todos os sistemas do capítulo 7 aqui ao 14 que eu coloco, o poder de Deus versus o poder do inimigo, a grandeza de Deus, Deus diminuindo os crentes, nós. Outro link aqui que mostra um quiasma, capítulo 7 ao 14, aqui no foco, os 144 mil, porque fala no capítulo 7, os 144 mil versus a grande multidão, aqui no capítulo 14, 144 mil versus a grande Babilônia. Quiasma, na verdade, é a ligação entre os temas, entre os capítulos, onde, na verdade, textos se alinham em forma de quiasma. Falei sobre isso em outros estudos, tem estudos aqui no canal sobre isso, em mais detalhes. Então, no meio aqui, entre o capítulo 7 a 14, a gente vê os julgamentos de Deus, as trombetas, o povo saindo também do caminho, e Deus vindo com tribulação. E a partir do capítulo 14 a gente vai ver tribulações ainda maiores para trazer realmente julgamentos ao povo, e a gente vai falar mais sobre isso. E ao mundo também, né? Importante falar. O falso profeta sendo gerado, Apocalipse 11, 12, 13, tudo ligado a realmente ao crente saindo da presença de Deus. E aí vem bestas, prostituta, grande Babilônia, toda a geração de tudo isso. Questão de boca, ventre, interior, ser devorado ou não. Todo esse tema é bastante importante nesses capítulos, porque realmente está fortalecido, tudo liga a estar fortalecido, o alimento de Deus, a palavra de Deus no nosso interior. O Apocalipse 14 liga-se muito à história de José, primogenitura. A gente vê vários temas como o Egito, ligação com besta, tribulação, sol, lua, estrelas, Apocalipse 8 a 9, sonho de José relacionado à lua, estrela, sol, cova, o abismo no Apocalipse 9, a cova de José, questão de crescimento espiritual, os irmãos se prostrarem, a gente vai ver muito aqui a partir do capítulo 14, estar no trono de Deus, fome na terra, o sonho de José ali dos 7 anos, 7, né, e José, muito 7 também aqui no Apocalipse, ligado a várias coisas.
elevado, glorificado aqui, os 144 mil. Ao final, José, o que é? Ele recebe a primogenitura, a gente vê isso no livro de Crônicas. Ao final, a gente vê a primogenitura de José, recebe o nome Israel de Jacó, muito importante esse nome. Aqui no capítulo 14 do Apocalipse, os 144 mil recebem o nome de Deus. Então, os 144 mil são os que venceram, vencedores. Com isso, a gente vê no capítulo 14, a partir daqui, claramente, as duas nações. Já viu, a partir do capítulo 7, na verdade, 144 mil, e falava de uma grande multidão, mas aqui fica bem claro no capítulo 14, a pátria celestial, 144 mil versus a grande Babilônia. Então, a pátria celestial, no Antigo Testamento, era o povo de Israel. Nós herdamos, a igreja herda isso através de Cristo também, essa grande bênção de fazer parte dessa pátria celestial. Grande Babilônia, por outro lado, é aquela nação contra a nação de Deus, incircuncisa, vamos dizer assim. Quando se fala de pátria, inclusive celestial, se fala de céu e terra, porque uma pátria, se tem uma terra, é o reino. Uma pátria, se tem trono, rei, sacerdote, leis, julgar. Isso tudo aqui relacionado a Apocalipse 14 também. Vamos estar no trono celestial, ou nos tronos celestiais, julgando. Terra prometida, que simbolicamente é o céu. Templo, a cidade celestial. Uma pátria tem língua também, um cântico de alegria aqui no capítulo 14. Ao contraste com a grande Babilônia, que vai ser julgada grandemente, inclusive, questão de bestas, abismo, dragão, tudo isso que a gente viu. E a gente vê a Babilônia nascendo, e a Babilônia nasce, tem a sua própria glória, se engrandeceu por si mesmo, mora em uma terra estranha, distante, distante de Deus. Tem o templo, mas a idolatria, a língua estranha, Babel fala disso, e vai chorar amargamente. É isso que vai acontecer. E a gente inicia aqui no verso 1 do capítulo 14. Olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Toda essa ligação dos 144 mil com a marca da besta. No capítulo 13 já falei sobre isso desse slide. Questão de boca, contraste, uma blasfêmia. No caso do 666, ou uma boca que não se acha engano, no verso 5 a gente vai ver aqui no capítulo 14, o sinal na mão direita, o testa, 666, aqui o nome de Deus na testa, a primogenitura, filhos realmente, comprar e vender, apenas os que têm a marca da besta, 666, e os 144 mil foram comprados da terra. Então realmente toda essa ligação que eu já falei anteriormente, veja nos vídeos anteriores do capítulo 13 do Apocalipse, realmente é uma obra versus a obra de Deus, realmente que Deus tem feito e que gera esses 144 mil. O trabalho de Deus no crente, a gente já falou sobre esses slides, eu não vou falar em detalhes. E é claro, o nosso trabalho, tudo para Deus é importante. Claro que o nosso trabalho é importante para Deus, essa questão do 6 que está ligada ao trabalho, obras, mas temos que chegar aos 7 julgamentos de Deus trabalhando em nós, e com isso se dá o crescimento. É uma obra provada no fogo, realmente, um trabalho de Deus, e com isso a força de Deus é capaz de nos trazer plenamente a sua presença. Vamos continuar aqui, mais um link relativo aos 144 mil, versus a grande Babilônia, como tenho falado, tema de primogenitura, os 144 mil, são os fiéis, venceram a tribulação, Apocalipse 8 a 11, na verdade até o 13 a gente vê bestas, a obra inimiga atacando, e essa questão do nome de Deus aqui, em suas testas escrito o nome do Pai. Então, são sacerdotes e filhos que vão julgar realmente o mundo, as tribos de Israel, simbolicamente, como Jesus falou. Paulo fala sobre isso também.
Então, o significado de nações, Gênesis 25, Jacó, Esaú, 2 nações há no teu ventre, 2 povos das tuas entranhas. Tema de realmente ventre, boca, nações realmente é Israel, o Jacó e Esaú. Então, realmente a bênção ou a maldição está dentro de nós. O que realmente é? Ou é a Babilônia ou é a obra verdadeira de Deus? Promessas para as 7 igrejas vão se cumprindo, porque Apocalipse 3, 12, vencedor, escreverei sobre ele o nome de Deus. E a gente vê o cumprimento aqui, Apocalipse 14, 1, o nome de Deus. Então, árvore, coroa da vida, pilar do templo, vestes brancas, que a gente vai ver essa promessa às 7 igrejas se cumprindo, Apocalipse 14, 22. Então, escapam do julgamento de acordo com as suas obras. Nas 7 igrejas fala sobre isso, que vão receber de acordo com as suas obras, aqueles que não forem fiéis, que estiverem em idolatria. E aqui, Apocalipse 15 a 20, a gente vai ver o julgamento vindo de acordo com as suas obras. Veja só, é um contraste com realmente o que a religião diz de ser jogado no inferno. Na verdade, a gente vê de acordo com as suas obras, e a gente vai vendo isso. Apocalipse 14, a gente vai ver vários detalhes ligados a isso. Lugar para o nome de Deus no Antigo Testamento foi Siló inicialmente, onde ficou ali o tabernáculo inicialmente. Depois Jerusalém, fala do templo. Várias passagens aqui, Deuteronômio, Reis, Jeremias, que fala sobre isso. Essa relação com o nome de Deus, no Antigo Testamento era no templo, e hoje em nossas vidas somos o templo, então é simbólico da obra de Deus no crente. Êxodo 28, o selo na testa do sacerdote, santidade a Deus. Então todos esses detalhes de selo, a obra 666, o contraste, o nome de Deus, muito simbólico a questão do nome de Deus, é um nome que é muito significativo do trabalho de Deus. Em Êxodo 3, falei em outros estudos, o simbolismo do nome de Deus. Então no Antigo Testamento o templo foi profanado. No Novo Testamento, na verdade, o contraste e a ligação com isso são vidas, é uma obra em idolatria versus obra, realmente a vida de Deus, o trabalho de Deus no crente. É isso que acontece. Então, novamente, falando sobre os 144 mil aqui, modelo do reinado de Davi, falei sobre isso em outros estudos também. 1 Crônicas ali, 25, 27, coral de Davi, 288 sacerdotes, 24 turnos com 12 em cada. A gente vê essa ligação de 288 com 144 mil, inclusive, 288 sacerdotes, 144 mil, o dobro, 288 ali, Davi, que fala de primogenitura também. O exército de Davi, 288 mil, 12 turmas de 24 mil, capitães de milhares e centenas. Então, realmente a nação de Deus, veja só, Tiago 1:1. Tiago, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Veja só, tribos. Os crentes, através de Cristo, se tornam também filhos de Abraão, isso é o Novo Testamento. Romanos 2:29, judeu que é no interior, circuncisão é do coração. Gálatas 3:29, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Daniel 7, muita ligação aqui com o Apocalipse. O momento, santos possuem o reino. Realmente todo o contexto aqui do Apocalipse 14, o reino sendo possuído pelos santos, sendo elevados ao trono de Deus. Bestas dão lugar ao cordeiro que vai às alturas. Essa elevação dos 144 mil. É o que fala esse slide aqui. Os humilhados serão exaltados. Se Deus trabalhou em nós, se realmente trabalhamos pela obra dele, que realmente muitas vezes somos com isso a grande Babilônia e as religiões, inclusive o próprio cristianismo vai nos colocando para baixo, não vai deixando a obra verdadeira se propagar. Muitas vezes somos perseguidos, inclusive, mas com isso é o trabalho de Deus em nós e vem a primogenitura. E aqui no capítulo 14 vemos a ascensão, veja só, elevação. Se formos rebaixados, vamos dizer assim, do nosso próprio eu, Deus trabalhando em nós, aqui somos elevados. Veja só, isso acontece já desde agora, essa elevação, mas
É verdade que vai ter um momento, o que a igreja chama de arrebatamento. A igreja fala de arrebatamento, mas o que a palavra mostra, na verdade, é algo que não necessariamente é como a igreja imagina ser. Claro que tudo isso é por tipologia bíblica, mas realmente esperamos um momento onde ascenderemos literalmente ao trono de Deus. O contraste aqui é a grande Babel, que vai descer, vai ser submersa pela ira de Deus. Tem a questão do lagar do vinho, que a gente vai ver capítulo 14 aqui. O abismo, o buraco, o lagar. Tem o mar de vidro, capítulo 15. As 7 taças derramando, realmente sendo afogados, se eles derramaram o vinho da prostituição, como fala aqui no capítulo 14 do Apocalipse. Deu de beber a terra o vinho da prostituição, vão receber de volta, veja só, de acordo com as suas obras. Quem foi reduzido é agora engrandecido, 144.000. Quem se elevou será reduzido. Então, Monte Sião é a tipologia de estar na presença de Deus, tipologia do céu, do reino de Deus. E aqui a gente vê o slide sobre o nome de Deus. Esse nome de Deus, que está no crente, nos 144.000, é um nome que significa a ação de Deus, passado, presente, futuro, Deus agindo. Êxodo 3, 6 a 10, aquela revelação do nome. Eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu tenho visto a aflição do meu povo, presente. Te enviarei a Faraó para que tires no futuro. Os farei subir da aflição do Egito, também futuro. Então Deus que vê no passado, que age o presente, também no futuro, promessas. É o grande poder do nome de Deus. Veja só em Apocalipse 11, 17, Deus poderoso que és, que eras, que hás de vir. Tudo ligado ao grande poder de Deus e a esse nome que é dado aos 144.000. A gente segue aqui no verso 2. No verso 2, ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. Ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas. O que a gente vê aqui? Voz, trovão. Trovão tem a ligação com voz. Toda ligação ali em Êxodo 19. Monte Sinai, a voz de Deus. A gente já viu as trombetas. Então a voz de Deus é sempre como um grande trovão. E aqui a gente vê vozes, na verdade, no céu. Realmente os 144.000. Fala realmente daqueles que ouviram a Deus, estão agora no céu, 144.000, e vão participar do julgamento sobre a grande Babilônia, sobre as religiões, sobre o mundo inclusive. Esse link aqui sobre música está ligado ao Êxodo também, ali o Monte Sinai, como tenho falado. Veja só a voz, coral, grande trovão, julgamento de Deus vem. Falei aqui, questão de Davi, 288, a ligação com 144.000. O coral, os militares. Vamos estar realmente no trono celestial. Aqui tudo simbolicamente a questão de música, que fala realmente do crente estar na presença de Deus, ali como aquele coral, louvor a Deus, realmente se prostrar a Deus e realmente essa bênção agora de estar no trono celestial. Muito simbolismo. Particularmente não ligo a nada literal, mas no céu glorificaremos a Deus com certeza, e que se for cantando, que seja. E outro link aqui, fala do Apocalipse 9 a 14, mostrei isso em estudos passados, nos capítulos passados, fala dessa ligação da boca, veja só, e voz, ligação com vários temas, veja só os 144.000 na boca, tem um cântico, e a grande Babilônia é uma língua diferente, veja só, tudo fala de boca, ventre, alimentados, fortalecidos, porque é isso que os 144.000 devem ser, senão é devorados por bestas. Ali nasce a Babilônia, questão de ventre que fala do interior do crente, a palavra de Deus dando lugar. Somos testemunhas, nossa voz, nossa boca fala realmente, verdadeiramente Deus. Claro, nossa vida espelha
age de acordo com a palavra de Deus. Isso é ser realmente os 144 mil. Então, várias coisas profundas aqui, o inferno, o Sheol, a questão do abismo, que se liga ao ventre, né? A madre estéril ali em Provérbios 30:16, Jonas, né? Do ventre do inferno, Sheol, gritei. Toda a ligação dessas passagens, falei muito sobre isso nos capítulos 10, 11, 12, 13 do Apocalipse, aqui nos estudos. E aqui, capítulo 14, o nascimento, né? Fala de ventre, da grande Babilônia, ou dos 144 mil filhos de Deus, com o nome de Deus, nome do Pai. Muito importante, veja só, os temas vão se alinhando, é muito importante olhar os temas, por isso até coloco aqui em cores essa ligação, né, em vermelho aqui ligado, temas de boca, cântico, veja só. Temas que se misturam, palavras que poderiam estar com cores diferentes, né, como não é possível. Palavras em verde ligado a temas de grandeza, trono, reinado. No verso 3, cantavam como cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais, dos anciãos, 24 anciãos, a gente viu anteriormente no Apocalipse. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Veja só, comprados da terra. Realmente o sangue precioso de Jesus. Isso é a compra e venda. Não a questão do 666, que só pode comprar e vender aqueles que têm um sinal. Veja só o contraste. O cântico, uns vencem e cantam, outros são vencidos. Em Êxodo 15, o cântico da vitória. É o conteúdo ali do cântico. As tropas de Faraó, os terceiros e milhares ali afogados. Deus triunfou majestosamente, a mão direita de Deus. Todos temos aqui do Apocalipse. Cavaleiros, cavalos no profundo abismo. E o abismo é o Sheol, o abismo dos julgamentos de Deus. Tribulação. Zacarias 10, orgulho e arrogância do Egito e da Síria derrubados. Né? Simbolicamente, essas nações que têm um simbolismo por trás, que vencem o povo de Deus, que trazem o povo de Deus para longe de Deus através de religião, etc. Então, resumo: a vitória contra o mundo carnal, a religião, a falta de fé, bestas que devoram. A tradição judaica diz que o Messias cantará esta canção. Que canção? Essa canção da vitória na vinda do Messias. Então, realmente tudo se alinha a isso, ao capítulo 14, a vinda de Cristo. Os 144 mil versus os 24 anciãos. Então, há essa ligação, porque o Apocalipse vai falando por tipologia. Os 144 mil agora se aliam, estão ali com os 24 anciãos e as 4 criaturas. Veja só, desde ali do capítulo 5, coloco aqui alguns versos. Veja só, os 24 anciãos, as 4 criaturas cantavam um novo cântico. E aqui no capítulo 14 a gente vê os 144 mil cantando um novo cântico também diante do trono. Então realmente é o simbolismo dos 24 anciãos, das 4 criaturas. A igreja que vai estar julgando nos tronos celestiais. Jesus falou isso, Paulo falou isso, mas realmente já desde hoje isso acontece. E realmente mais ainda quando a gente for realmente, literalmente, para os tronos celestiais. São os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Veja só, tema de primogenitura. Apocalipse 15, cantava um cântico de Moisés, servo de Deus, cântico do Cordeiro, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Veja só, tudo isso fala de justiça, porque realmente vai vir julgamento. O julgamento é para trazer correção. Então veja só, mesmo que um evangelho aqui, no capítulo 14, seja pregado, a gente vai ver um verso sobre isso, os julgamentos são para trazer realmente correção, não para colocar num fogo eterno, literalmente, e ficar por isso mesmo. São julgamentos de acordo com as obras de cada um. Então a obra da redenção, Deus justo e verdadeiro. É isso que eu falo aqui, jogar no inferno ou julgar com retidão. Realmente a Bíblia toda fala disso, desse reino que vai vir. E esse reino é um reino de julgamento. Reino fala de trono, de julgamento. Sacerdócio também das leis de Deus em operação. E os 144 mil participam disso nos lugares celestiais.
Alguns dizem que os 24 anciões não podem ser a mesma coisa dos 144 mil, porque Apocalipse 14, 3 diz que apenas 144 mil são capazes de cantar essa música. Então a gente vê realmente que há uma ligação dos 24 anciãos, as 4 criaturas, com os 144 mil. O livro de Ezequiel, eu falei muito sobre isso anteriormente. Então realmente a Bíblia fala por tipologia, não é um verso contra o outro que vai anular alguma coisa. A gente segue aqui no verso 4. A gente vai finalizar aqui no verso 4. Estes, os 144 mil, são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. São os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. São os que dentre os homens foram comprados como primícias, ligação à primogenitura, para Deus e para o Cordeiro. Primeiro link, os 144 mil são puros, virgem, ali como Maria, que teve aonde no seu ventre Jesus. Então, os soldados ali no Antigo Testamento deveriam ser limpos. A gente vê isso em Deuteronômio 23:10, 1 Samuel 21, etc. Também os sacerdotes e o povo em geral. Para alguns, a correta tradução do Apocalipse 14, 4, essa aqui, são aqueles que entre as mulheres não estão contaminados. Mas acho que importante é o tema fala de virgem, dependente se é homem, se é mulher. Dependente se é homem e se é mulher, na verdade fala justamente disso, de um exército, muito ligado a homem, de mulheres também, ligado à virgem, realmente homens e mulheres. Eu fico com o que realmente tem sido traduzido e fala de tema de homem e mulher. Realmente importante, eu vejo que a questão de virgem liga-se à mulher no sentido de uma garota, uma jovem não casada. Veja só, Maria, a virgem, conceberá, dará à luz a um filho Emanuel. Todo esse sentido de profecia do ventre, de nós carregarmos Cristo dentro de nós, no nosso interior. Mateus 25, a parábola das 10 virgens, essa palavra que tem aqui no Apocalipse 14, 4, virgem. Sempre a gente vai ver temas conflitantes, purificados, virgens, versus a prostituta do Apocalipse. Animais do sacrifício também puros, sem defeito. Veja só, tudo isso é importante. E a questão aqui de primícias, a colheita, veja só, a colheita que a gente vai ver mais na frente também, a foice sendo lançada, e aqui a gente vai ver o trigo colhido, primícias. Romanos 11, aqui 2 versos, 15 e 16. A rejeição ali do povo de Deus, do povo de Israel, é a reconciliação do mundo. Qual será a sua admissão? O que acontecerá quando o povo de Israel, os judeus, voltarem para a família verdadeira de Deus, aceitarem a Cristo, senão a vida dentre os mortos? E é isso que vai acontecer. E se as primícias, aqui o tópico, as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, a colheita, a festa das primícias, o Pentecoste. Tem a festa das primícias, o Pentecoste também. Todas essas festas que falavam de primícias sendo colhidas também. Levítico 23, a colheita não inicia até que as primícias são dadas a Deus. Então, fala disso dos 144 mil sendo elevados a Deus. E ali o sacerdote, na festa das primícias, até levava ali o molho ali do trigo, realmente fala de morte, ressurreição, os 144 mil subindo também. Então, 2 linhas de interpretação. A primeira, que Jesus é a primícia, a igreja segue após, o resto vai ser jogado no inferno. E a segunda linha, que eu me encaixo melhor, Jesus é a primícia, verdade, mas a igreja também, e o resto vão ser julgados aqui. Apocalipse 14, a igreja vai como primícia subindo também como Cristo, e o resto do mundo, da igreja que ficou, a religião, o mundo, vão ser julgados. Veja só, julgarão os restantes, são reis e sacerdotes, fala da noiva também. Toda a história de Abraão, Sara, Agar, o contraste da obra entre Sara e Agar, egípcia, Isaac e Ismael, filho da promessa ou não,
Jacó versus Esaú, Israel versus a obra carnal, Lia versus Raquel, Raquel a esposa amada versus a odiada, José versus irmãos, Davi, etc., até chegar em Jesus, primogenitura. E aqui o último link relacionado a comprar e vender mercadorias verdadeiras. O slide que até mostrei, vou passar aqui mais rápido, para terminar inclusive, porque o pecado é uma dívida com Deus. E a gente vê no Apocalipse o 666, comprar e vender, aquele que tem um sinal, a gente vê as falsas mercadorias da Babilônia, e vê o verdadeiro ouro de Deus, né? São realmente a mercadoria comprada, são comprados, né, como 144 mil. Então a dívida, Mateus 6 aqui, perdoa nossas dívidas, literalmente, porque somos devedores, é realmente o que a palavra fala. É o sangue de Jesus que nos compra, é ouro provado. Veja só, várias passagens aqui, apenas alguns, inclusive, desse tema de comprar e vender ouro, mercadorias da Babilônia, mercadorias falsas ou verdadeiras, o templo celestial, Jerusalém celestial também, ouro, pedras preciosas. Todo esse tema de comprar e vender que é muito importante, ligado ao processo de redenção, resgate, do crente perante a Cristo, pagando esse preço que Cristo pagou, a gente tem que aceitar isso, comprar a verdade ali, Provérbios 23, sabedoria, na verdade, é de Deus, da palavra de Deus, das doutrinas e das leis de Deus. Isso tudo é sabedoria. Para ser uma mulher virtuosa, 144 mil, seu valor muito excede ao de rubis. É o processo de redenção e compra, tudo ali no Antigo Testamento, Levítico, o livro de Ruth, que foi comprada, redimida. Os profetas, passagem interessante, Eliseu e a viúva, a questão do azeite, que era um dinheiro, algo precioso ali naqueles tempos, um pagamento de dívida, senão que a viúva ali teria seus filhos ali como escravo. Então Cristo nos compra da escravidão. Várias parábolas de Jesus, Mateus 13, mercador, ali, tesouro, a pérola preciosa, vende tudo e compra, Os vendilhões do templo também, Mateus 21. Enfim, somos comprados realmente, Colossenses também, segundo Pedro, os tesouros da sabedoria de Deus, e que a gente não seja negócio na mão da religião, e é tudo isso que a gente vê no capítulo 14 do Apocalipse também, e na sequência e anteriormente, que a Babilônia não faça negócio de nós, que a religião não tome conta, que sejamos como 144 mil.